Noite. Hoje nós estamos aqui. Eu, na verdade, deveria estar só na condução tecnológica, junto com o professor Antônio Vieira, mas por uma questão pessoal, o professor Nestor não conseguiu comparecer hoje, então eu estou aqui com vocês para a gente ouvir um pouquinho o Guilherme Brenner Lucchesi e a Camila Hernandes, que são dois experts aí na questão da aplicação da teoria da cegueira deliberada, e hoje nós vamos conversar um pouquinho com eles sobre esses assuntos. O Guilherme, que vai começar a nossa live, é professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e ele fez uma tese de doutorado, que é um dos livros mais lidos sobre o assunto, que se chama Punindo a Culpa como Dolo. Então, que eu sempre recomendo, porque eu gosto muito desse livro, o texto é muito, muito legal, muito objetivo, o Guilherme é muito combativo. E então, eu passo já a palavra para o Guilherme, e gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa noite, mais esse terceiro encontro da Rede de Advocacia Criminal, e gostaria de agradecer especialmente a presença do professor Raul Servini, que vem nos brindando, né, não só com a presença, como com todo o ensinamento. Para nós é uma honra, professor, tê-lo aqui hoje e conseguir um pouquinho ouvir do senhor também sobre essas questões da aplicação da teoria da cegueira deliberada, e como isso vem sendo tratado aí, e como que a jurisprudência no seu país também está tratando esse assunto. Guilherme, você está com a palavra, uma boa noite, que a gente tem aí uma boa hora de discussão. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui, tanto pelo Zoom quanto pelo canal do YouTube da Rede Ibero-Americana de Advocacia Criminal. Quero cumprimentar aqui a nossa mediadora, a presidente desta mesa virtual, a professora Marina Coelho Araújo, a quem eu cumprimento a quem eu agradeço pelos cumprimentos feitos aqui no início. Quero também cumprimentar e mandar aqui do frio curitibano um caloroso abraço para minha amiga Camila Hernandes, também especialista, acompanha muito a questão da cegueira deliberada, fez uma dissertação de mestrado brilhante. Eu já tive a oportunidade de debater com ela a questão da cegueira deliberada no encontro do Instituto de Estudos Culturalistas em Canela, a convite do professor Alexandre Wunderlich, do professor Miguel Reale Júnior. Cumprimentar o nosso presidente de honra da Rede Ibero-Americana de Advocacia Criminal, o professor Raul Servini, na pessoa de quem cumprimento todos os membros aqui que estão nos assistindo e prestigiando essa live, sem também deixar de cumprimentar o Antônio Vieira, responsável aqui pela toda a parte tecnológica de transmissão. Um grande abraço também para o meu amigo baiano, Antônio Vieira. Bem, ao falar sobre cegueira deliberada, é preciso a gente primeiro fazer algumas considerações iniciais, em especial do que é que nós estamos falando quando falamos em cegueira deliberada em direito penal. Essa é uma temática que não é propriamente nova na nossa tradição jurídica. Há escritos, estudos e decisões na Espanha que remontam já ao início dos anos 2000, e mais ou menos nessa mesma época, um pouco depois, mais especificamente em 2005 e depois em 2007, começou-se a falar de cegueira deliberada também no Brasil. O que seria cegueira deliberada? Seria uma situação de fato em que o autor de um delito, ao desempenhar, ao realizar alguma atividade, ele deixa de dar atenção a todas as circunstâncias da sua atuação e, por eventualmente representar a possibilidade de estar cometendo um crime,
mas não tomar os devidos cuidados para se evitar estar cometendo um crime, entende-se, de acordo com essa... Eu falo sempre entre aspas, porque não concordo que seja propriamente uma teoria, né? Essa teoria da cegueira deliberada permite que esse comportamento, né, de autocolocação em um estado de ignorância constitui uma conduta, constitui uma atuação dolosa, ou uma atuação cometida com dolo eventual por parte desse agente. Isso é o que nos diz, de algum modo, a nossa doutrina, em grande medida, a jurisprudência brasileira, ao falar de cegueira deliberada no Brasil. A situação é um pouco diferente na Espanha. Temos bons escritos, em especial o livro do professor Ramon Ragués e Valles, que trata de ignorância deliberada em direito penal, e há diversas discussões, há diversas decisões, que ele comenta e critica do Tribunal Supremo de Espanha, mas também na Espanha os tribunais têm habituado classificar situações de ignorância deliberada como sendo situações dolosas, situações de dolo eventual. E essa discussão vem ao Brasil, Marina, Camila e todos que nos acompanham, essa discussão chega ao Brasil propriamente, de maneira mais contundente, em 2007, quando a Vara Federal Criminal de Fortaleza julga o caso do assalto ao Banco Central. Esse é um caso que imagino que todos no Brasil conheçam, imagino que muitos dos nossos colegas latino-americanos, espanhóis, também possam ter ouvido falar desse caso, porque ele é considerado um dos 3 maiores assaltos a banco no mundo. E o caso é curioso porque nenhuma arma foi disparada, porém 160 bilhões de reais foram subtraídos em cédulas de 50 reais de dentro da casa forte do Banco Central. Esse material foi subtraído durante o final de semana e, logo após, alguns membros daquela associação criminosa foram a uma concessionária de veículos e compraram 11 carros, pagando em notas de 50 reais. Deixaram em cima da mesa um saco contendo aí alguns quilos em notas de 50 reais e, sem saber quanto tinha sido deixado, começaram a contar aquele dinheiro, foram embora no meio da contagem, acabou ficando um saldo, que eles disseram, olha, se sobrar dinheiro, isso fica de crédito por uma compra futura, carregaram os veículos em um caminhão cegonha e foram embora de volta à região centro-oeste do Brasil. No meio do caminho, o caminhão foi parado, encontraram não só aqueles veículos, como muitas notas de 50 dentro do estofamento dos veículos, e aí eles disseram, esse dinheiro, esses carros, nós compramos na concessionária Brinicar em Fortaleza. E os 2 proprietários daquela concessionária, 2 irmãos, foram processados por lavagem de dinheiro. E a sentença deixa algo muito claro desde o princípio. A sentença diz, era impossível que eles soubessem que aquele dinheiro vinha do furto à sede do Banco Central. Por quê? O furto foi cometido de sexta-feira para sábado, foi quando eles romperam a laje e começaram a subtração, interromperam a subtração no início da manhã de sábado, e o furto só foi descoberto na segunda-feira, quando abriram a casa forte e se depararam com um buraco no chão e muitas notas desaparecidas. Então, quando aquela transação comercial fora feita, por volta das 12 horas, 14 horas de sábado, não era possível, a não ser que os autores tivessem contado para eles, mas não havia prova nesse sentido, então não era possível que eles soubessem que aquele numerário tivesse sido subtraído da sede do Banco Central. E a despeito dessa consideração,
o juiz entende que os dois proprietários agiram com dolo. E como que ele chega nessa conclusão? É algo bastante esquisito, Camila, você que acompanhou também essas discussões. A sentença é uma sentença longa, são mais de 100 folhas. E antes dela entrar propriamente na análise do fato, a sentença tem um capítulo introdutório um pouco mais conceitual. A sentença diz o que é a lavagem de dinheiro, a sentença diz o que segundo o próprio juízo, qual seria o bem jurídico protegido pela incriminação da lavagem, uma consideração que não é muito comum em sentenças judiciais. E essa sentença abre um tópico para falar sobre a tipicidade subjetiva no crime de lavagem de dinheiro. E o que ela diz na sentença? Na verdade, o juiz diz muito pouco. Ele abre aspas e transcreve várias e várias páginas de um livro que tinha sido escrito por um outro juiz federal no ano 2005. Um juiz federal que imagino que muitos que nos acompanham conhecem. Ele foi ministro da Justiça no Brasil, um sujeito também aqui de Curitiba chamado Sérgio Fernando Moro, e que ele diz, tratando de um problema muito próprio que ele analisava na lavagem de dinheiro, o problema dos doleiros e dos lavadores de dinheiro profissionais, que tinham uma diretriz de não saberem qual era a origem do numerário que eles estavam submetendo à lavagem, diz como que eu resolvo o problema se faz parte do trabalho deles eles não saberem qual é a origem do recurso lavado. E aí diz o ex-juiz Sérgio Moro que nos Estados Unidos, os Estados Unidos resolveram o problema do dolo eventual na lavagem por meio da Willful Blindness Doctrine, da teoria da cegueira deliberada, dizendo que lá, então, o sujeito que age com ciência de uma elevada probabilidade de estar lidando com o produto do crime, responde como se ele soubesse que ele estava lidando com o produto do crime. Traz essa lógica para o Brasil e resolve o problema. O juiz do Banco Central fecha aspas e prossegue na sentença. Ao chegar na parte de fundamentação propriamente da sentença, o juiz transcreve os depoimentos, transcreve as provas, e aí abre um parágrafo para dizer: essa conduta por parte desses dois comerciantes muito se assemelha àquilo que a doutrina americana identifica como sendo cegueira deliberada. Portanto, julgo procedente a denúncia e condena pelo crime de lavagem de dinheiro. Ponto final. A sentença é essa, com relação a esse ponto. Houve recurso por parte da defesa. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, reformou a decisão. Entendeu que aquilo que fora feito em primeira instância equivalia à responsabilidade penal objetiva, coisa que nós não podemos admitir. Mas diz que a cegueira deliberada não é incompatível com o direito penal brasileiro. E, a partir daí, não há muitas decisões tratando de cegueira deliberada, mas parece ter havido um certo renascimento dessa ideia no julgamento da ação penal 470, no caso que muitos de nós, todos nós brasileiros conhecemos como o caso do mensalão, em que a ministra Rosa Weber, em algum momento, o ministro Celso de Mello, durante o julgamento, também apontam que, no caso do recebimento de vantagens para a compra de votos parlamentares em apoio ao governo, também teria tido uma atitude de deliberadamente fechar os olhos para a realidade, fechar os olhos para a potencial origem ilícita dos valores que estavam sendo pagos, e isso acabou fundamentando condenações com base em cegueira deliberada. Isso é algo bastante preocupante, e sei que a Camila também vai abordar esse assunto na fala dela, mas isso é bastante preocupante na medida em que nós estamos pegando o instituto de uma tradição jurídica common law, que tem pouca ou nenhuma
em fundamento em comum com a nossa tradição jurídica, são outras bases, outras premissas, outras categorias completamente. Tira-se uma ideia de contexto e traz ela para o Brasil como se ela fosse de aplicabilidade automática. Nem as disposições constitucionais estão tendo aplicabilidade automática no Brasil. Trata-se de normas, normas programáticas, de conteúdo impossível de aplicação sem lei, mas estão se aplicando teorias importadas sem lei no Brasil, o que é algo bastante preocupante. Então, esses dois primeiros casos que eu aponto, né, do assalto ao Banco Central e da ação penal 470 do STF, apenas iniciaram um movimento que hoje parece ter tomado conta de boa parte da nossa jurisprudência, em especial aqui na nossa quarta região da Justiça Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente. Com relação a essa parte introdutória, Marina, penso que seja isso. Muito bom, professor Guilherme. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Camila, que eu estou virtualmente vendo hoje, né? Mas gostaria de cumprimentá-la e dizer que eu estou com um pouco de inveja de você estar na Bahia, você, o Antônio, né? Porque assim, eu fico pensando aqui na minha casa que o lugar que eu gostaria de estar era na Bahia para passar a quarentena. E o primeiro avião que eu vou pegar vai ser para Salvador, tá, Camila? Quando eu puder pegar um avião, eu vou para aí. Mas eu gostaria de dizer que já ouvi falar muito bem do seu trabalho de dissertação. A Camila fez uma dissertação de mestrado na Universidade Federal da Bahia, justamente estudando a questão da impossibilidade de aplicação da teoria da cegueira deliberada no crime de lavagem de dinheiro no Brasil. E agora ela é doutoranda naquela mesma universidade. Camila, muito obrigada pela sua disponibilidade e que a gente possa ter uma boa discussão hoje para tratar desse assunto tão relevante na nossa jurisprudência. Estou curiosa para te ouvir um pouquinho também nesse momento de introdução. Muito obrigada, Marina. Primeiro eu preciso, dar boa noite a todas e a todos. Verdadeiramente, eu não posso iniciar sem agradecer o convite para participar dessa live. Vou fazê-lo na pessoa também do presidente de honra da rede, Dr. Raul Servini, mas também da presidenta Marta Saad, do vice-presidente André Maia, que vi também que está acompanhando aqui o nosso encontro virtual. Devo parabenizar o professor Guilherme pela sua fala introdutória, não que seja surpresa, já vi o professor Guilherme falando anteriormente, sei da sua alta capacidade, principalmente para falar sobre um tema que ele domina com tanta propriedade. E preciso também dar boa noite, e é um prazer conhecê-la, Marina, ainda que virtualmente nesse primeiro momento. Está desde logo convidada para vir a Salvador, então logo acabe aqui esse período de isolamento, de distanciamento social, será muito bem-vinda aqui a Salvador. Também dou boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo através do Zoom e através do canal do YouTube da rede. Bom, vou também aproveitar e pedir licença para dar boa noite aos meus colegas de escritório, Antônio Vieira, que está aqui presente, e outros colegas que eu já vi que estão também presentes, acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Bom, Marina e Guilherme, como vocês já colocaram, esse tema da cegueira deliberada foi, de fato, objeto da minha dissertação do mestrado. Eu já vinha trabalhando especificamente com o tema da lavagem de capitais desde o momento da graduação, mas, especificamente na dissertação do mestrado, eu pretendi e trabalhei com o tema da lavagem de capitais, especificamente no tocante à aplicabilidade e à aplicação da cegueira deliberada em decisões relativas a esse crime de lavagem de capitais. A minha dissertação foi defendida em 2018, e desde o começo o enfoque era propriamente na aplicação dessa teoria, como eu mencionei, em decisões envolvendo o crime de lavagem de capitais, porque, de fato, são muito comuns, e foram muito comuns, o professor Guilherme já mencionou aqui alguns precedentes,
são muito comuns a recorrer à teoria da cegueira deliberada, especificamente na condenação de acusados por esse tipo penal especificamente aqui no Brasil. Sobretudo após a chamada Operação Lava Jato, em que dezenas de decisões foram proferidas, especificamente contra acusados de crime de lavagem de capitais, fazendo uso dessa teoria da cegueira deliberada. Então, nessas decisões, as referências que eram feitas da cegueira deliberada é justamente para obter a condenação de acusados, como eu mencionei, da prática de lavagem de capitais, nas situações em que, vai nos dizer aí a maioria dessas decisões, o agente realizava condutas de ocultação ou dissimulação, tendo ciência da elevada probabilidade, e aqui eu vou colocar entre aspas, porque é basicamente a expressão que aparece onipresente, assim, de forma onipresente nas decisões que a gente analisa sobre esse tema, tendo ciência da elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos naquela transação tinham alguma origem infracional e, no entanto, escolheram permanecer ignorantes sobre essa suposta procedência ilícita, embora fosse possível prosseguir, aprofundar esse conhecimento. Então, como o professor Guilherme já colocou, se esse indivíduo poderia, em tese, né, aprofundar o seu conhecimento sobre a origem daqueles bens, direitos ou valores, e não atuou nesse sentido, então, ele teria agido, vai deduzir essas decisões, com cegueira deliberada, que aqui vai ser equiparada, como o professor já colocou, com dolo eventual, aqui no Brasil, para permitir uma imputação dolosa, lembrando aqui que, como eu estou falando de lavagem de capitais, é um crime que somente admite, no nosso ordenamento, a imputação de natureza dolosa. Nós não temos a figura culposa desse crime aqui no nosso ordenamento. E aí, embora seja mesmo na jurisprudência estrangeira onde encontre maior aplicabilidade, o professor já nos colocou aqui que esse tema não é novo no Brasil. Ele já citou aqui 2 precedentes muito importantes em que essa teoria foi mencionada, o primeiro deles, sempre citado como paradigmático, né, como o primeiro precedente, o caso do Banco Central, e depois dele também a situação da ação penal 470, do caso do Mensalão. Mas o uso cada vez mais disseminado dessa teoria aqui nos últimos anos, sem sombra de dúvida, a gente pode atribuir à repercussão midiática que foi gerada a partir da chamada Operação Lava Jato. Embora diversas decisões de outros tribunais aqui no Brasil tenham feito algum amparo, alguma menção, ainda que indireta, à cegueira deliberada, foi mesmo na Operação Lava Jato em que essa aplicação ficou ainda mais difundida, que isso ganhou holofotes e alcançou, inclusive, o debate público, né? Ficou sendo discutido aí em jornais e ganhou a esfera muito mais abrangente aí de discussão a aplicação dessa teoria. No meu trabalho, então, eu colhi alguns exemplos de incidência desse instituto, tanto em decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba, como em decisões da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, onde também havia ali um braço da Operação Lava Jato, e decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, examinando justamente as apelações interpostas da Vara Federal, a partir das sentenças da Vara Federal de Curitiba. Foram algumas decisões analisadas, e eu acho que, já que o professor já destacou aí o que significa a cegueira deliberada, como é que ela vem para o Brasil, eu vou pretender nessa minha fala inicial, antes de adentrar os problemas de aplicação dessa teoria, né, que eu acho que vai ser um ponto que nós vamos ainda precisar aprofundar, eu quero tentar trazer rapidamente o panorama de como foi tratada essa teoria, de que modo ela foi aplicada nessas sentenças que eu examinei, mais especificamente no âmbito da Operação Lava Jato. E aí eu vou chamar a atenção para um ponto que o professor Guilherme já também sinalizou, que é curioso, professor Guilherme, que em todas essas decisões que a gente mencionou, a gente tem, além de ponto em comum da aplicação da teoria da cegueira deliberada, a gente pode destacar como um elemento comum uma pessoa especificamente, que o senhor já mencionou, que é o ex-ministro da Justiça, ex-juiz federal, o senhor Sérgio Fernando Moro. Isso porque, como você já sinalizou, além do artigo dele ter sido ali reproduzido quase que na íntegra na sentença do Banco Central, no caso do Banco Central, a gente precisa lembrar que também no caso do Mensalão, o voto que várias vezes é repetido pelos tribunais, né, pelas
decisões posteriores, como um voto que, dentro do mensalão, consagrou ou admitiu a importação da cegueira deliberada no Brasil, é o voto da ministra Rosa Weber, que, à época, tinha como juiz assistente exatamente o juiz, à época, juiz federal, Sérgio Moro. Várias reportagens da época deram conta de que o doutor Moro, na época, foi responsável por também redigir, né, por colaborar na redação daquele voto. E, posteriormente, o mesmo juiz cita esse voto nas decisões que ele vai proferir na 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Então, também há esse mesmo indivíduo aí permeando essas decisões todas que a gente vem citando, responsáveis aí pela importação da cegueira deliberada aqui, dessa teoria, vou colocar também entre aspas, da cegueira deliberada do nosso país. As sentenças que a gente examina, analisando as sentenças dessa Operação Lava Jato, o que a gente percebe que, como ponto em comum, é que elas possuem basicamente a mesma estrutura, né, de fundamentação, no que se refere a essa parte do elemento subjetivo do crime de lavagem de capitais, que é o que nos importa mais quando a gente fala sobre cegueira deliberada. As decisões, elas iniciam sempre partindo de uma premissa, né, de que é unânime, no entender desses julgadores, é unânime que a lavagem de capitais é compatível com a figura do dolo eventual. O que já é um ponto que não goza de consenso na doutrina, embora goze de consenso, praticamente consenso na jurisprudência, principalmente desde 2012, a doutrina ainda vem discutindo bastante se é possível mesmo a admissibilidade do dolo eventual no crime de lavagem de capitais. Mas esses julgadores, nas decisões, eles dizem que partem de um aparente consenso sobre isso, de que não haveria discussão sobre esse ponto, mesmo quando eles examinam crimes que teriam sido praticados antes de 2012, ou seja, com a redação original da Lei 9.613 de 98. E aí eu preciso lembrar que na redação original, pelo menos na redação anterior a 2012, nós tínhamos na lei de lavagem um rol taxativo de crimes que poderiam ser utilizados como crimes antecedentes de lavagem de dinheiro. E, apesar disso, nas decisões mencionadas, mesmo nos casos em que se estava examinando delitos praticados em tese antes de 2012, os juízes fazem menção ainda que não fosse possível saber que a origem estava exatamente nos atos de corrupção praticados no âmbito da Petrobras, ele deveria saber, ele tinha como saber que havia ali uma origem infracional. Veja, isso não seria sequer suficiente para a gente pensar na condenação de lavagem, já partindo daí, considerando que não bastaria naquele momento, pelo menos em relação a esses delitos praticados antes de 2012, não bastaria que o indivíduo suspeitasse de uma origem infracional, ele precisaria saber que aquela origem infracional decorreria de um dos crimes taxativamente elencados como crimes antecedentes de lavagem. Então, a gente, mesmo quando o caso era de análise de delitos cometidos antes de 2012, essa discussão não era feita. A gente tinha como consenso que era possível aplicar o dolo eventual a todos os crimes de lavagem, independentemente de quando eles tivessem sido praticados. Do mesmo modo, essas sentenças também tratam a equiparação entre dolo eventual e da cegueira deliberada ao dolo eventual como se fosse pacífico, tanto aqui no Brasil, como em todos os tribunais de tradição civil law. Então, embora existam precedentes do Supremo Tribunal Espanhol que enquadrem também casos de ignorância deliberada como situações de imprudência e não como situações dolosas, e além de todas as dificuldades que já foram colocadas, e o professor Lucchesi traz muito bem isso no seu livro, além de todas as dificuldades que são colocadas pelo fato de que aqui no Brasil nós temos um conceito legal de dolo que não existe na Espanha, por exemplo, e que, portanto, não dá para fazer essa importação de forma crítica como se fosse algo automático. Chama atenção, professor, e aí você mencionou há pouco o professor Ramon Raguez Vallès como um grande um doutrinador que é referência de fato nesse tema, e uma das decisões que eu analisei trazia a defesa de ajuntada ao processo um parecer extenso da lavra do professor Ramon Raguez Vallès,
dizendo em que o professor espanhol, ele dizia que a equiparação da ignorância deliberada ao dolo eventual não se encontra pacificada nem na doutrina e jurisprudência da Espanha, em que ela já é aplicada há mais tempo, e que aqui no Brasil traria ainda mais dificuldades, justamente porque aqui existe um conceito legal de dolo que não existe na Espanha. Então, o autor concluía seu parecer, é um parecer bastante extenso, não vou aqui reproduzir o parecer na íntegra, mas o parecer era bastante extenso e concluía ao final que essa equiparação estava equivocada, que essa equiparação ao dolo eventual, segredo deliberado e dolo eventual, especialmente no Brasil, estava completamente equivocada. E esse parecer, assustadoramente, ele foi rebatido apenas com uma frase de, bom, aqui no Brasil, a aplicação, a equiparação já goza de consenso nos tribunais, já foi acolhida pelos tribunais brasileiros, como se não tivesse mais nada para ser discutido em torno desse tema. Então, esse parecer foi rebatido, de fato, com uma única frase, trazendo depois referências à ação penal 470, como eu mencionei. Na ação penal 470, quem vai se debruçar sobre ela percebe que a segredo deliberada não foi tratada com profundidade naquela decisão. O acórdão, a ementa do acórdão que foi ao final proferido sequer traz a segredo deliberada. Foram nos votos, nas sessões que esse tema foi debatido, mas não com profundidade. Então, mesmo assim, se colocou na decisão que isso já estava completamente acolhido aqui nos tribunais brasileiros. Além de todas essas considerações aqui, o que chama atenção também nas decisões é que, se aqueles julgadores partem de uma premissa, né, de que é possível aplicar dolo eventual à lavagem de capitais, isso tornaria desnecessária a importação de uma teoria para equivaler a um instituto que já existe no ordenamento brasileiro. Se nós já temos a figura do dolo eventual, e se a segredo deliberada é equiparada a uma figura que a gente já comporta, que já existe no nosso ordenamento, por que seria necessário, então, importar uma teoria estrangeira, de forma crítica, vinda de tribunais com tradição diferente da nossa, que possuem ali um sistema de imputação subjetiva diferente do brasileiro? Para que seria, então, necessário importar essa teoria, se nós já temos aqui um instituto que equivaleria, de acordo com esses julgadores, à segredo deliberada, que é o Instituto do Dolo Eventual, né? E aí eu preciso dizer que até no TRF4, embora todas as decisões que eu examinei tenham sido mantidas no TRF4, havia sempre um desembargador que ele fazia uma ressalva pessoal à importação da teoria da segredo deliberada. O desembargador federal Vitor Laus, ele sempre fazia uma ressalva, ele dizia que, embora ele concordasse com as condenações, ele achava equivocada a importação da teoria da segredo deliberada, dizendo que bastaria utilizar o dolo eventual, que a gente já possui no ordenamento. E aí, é claro, caberia à acusação comprovar, né, que aquele indivíduo, no caso concreto, havia representado a origem infracional dos bens, direitos ou valores envolvidos e, no entanto, havia assumido o risco de produzir um resultado de ocultação ou de simulação com a sua conduta. E aí, só para finalizar esse primeiro ponto, assim, pior ainda de você importar uma teoria, né, dizendo que ela é equivalente a algo que já existe no nosso ordenamento, que, portanto, talvez tornasse desnecessária essa nova figura. Em outros casos, em vários casos que foram analisados, a segredo deliberada ela foi invocada pelos magistrados, mesmo quando ele afirmava que o indivíduo teria agido naquele caso com dolo direto. Então, ele dizia naquela situação que o indivíduo havia agido com dolo direto, mas, caso não houvesse dolo direto, também era possível utilizar a segredo deliberada, como se quisesse preservar ali de qualquer contestação quanto ao dolo, tornar impossível contestar o dolo por qualquer via. Então, ele, na mesma decisão, dizia, bom, determinado agente aqui, na verdade, atuou com dolo direto. Ele tinha conhecimento da origem infracional e agiu com dolo direto na prática de lavagem. Mas, caso ele não tivesse conhecimento, a gente também pode usar a segredo deliberada para dizer que ele só não teve conhecimento porque ele optou por não adquirir esse conhecimento, mantendo-se ignorante ali sobre situações de fato que ele poderia ter acessado. Então, isso torna muito fácil, digamos, vou colocar dessa forma, torna muito fácil
realizar para o juiz, né? Fundamentar a decisão nesse sentido, porque qualquer via que seja, está ali resguardada a sua condenação. De outro lado, torna completamente difícil, impossível para a defesa rebater essa contestação, porque, seja pelo dolo direto, seja pelo dolo eventual, de qualquer modo, o indivíduo estaria ali condenado, né? E acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando falar sobre os problemas da importação dessa teoria. E o que a gente percebe também, só para mesmo finalizar esse primeiro ponto, é que acho que a gente pode refletir que não há nenhum prestígio, nenhuma análise maior feita em torno da doutrina que existe na segredo deliberada no Brasil. Embora a gente tenha artigos valiosos e doutrinadores que falam desse tema aqui, essas decisões, elas sempre se referem aos mesmos precedentes, aos mesmos artigos, elas sempre fazem referência, normalmente, ao artigo redigido pelo ex-ministro Sérgio Moro, lá nos idos do ano 2000, e a decisão do mensalão, né, proferida na ação penal 470, elas sempre fazem referência aos mesmos precedentes e às mesmas decisões, desprestigiando por completo a doutrina que existe em torno da segredo deliberada no Brasil. Então, acho que, pedindo desculpas aí por ter talvez me alongado, acho que é esse o cenário que eu posso traçar um pouco sobre a aplicação da segredo deliberada, principalmente no âmbito da Operação Lava Jato. Camila, super objetiva, muito clara a sua exposição. Eu gostaria já de começar fazendo uma pergunta para vocês dois. Até durante essa pandemia, lá no escritório, lá no Casa Advogados, a gente fez uma pesquisa sobre cegueira deliberada na jurisprudência. Porque a gente considera um tema muito crucial para a aplicação do direito daqui para frente. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o que a gente constatou de uma forma muito clara? Não tem uniformidade nenhuma para tratar do assunto. Cada um fala da cegueira deliberada do jeito que quer. Então, se eu quero que a cegueira deliberada seja não saber de nada, eu falo que eu quero isso. O outro fala que quer outra coisa. O outro fala que é dolo eventual. Bom, nós chegamos até a constatar que tem testemunha que foi taxada de cegueira deliberada. Testemunha. Bom, Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas a minha pergunta é um pouco mais... ela é um pouco antes da questão. Será que essa aplicação tão disforme da cegueira deliberada no Brasil não tem a ver com a confusão absoluta entre o objetivo, o tipo objetivo e o tipo subjetivo, e a gente não consegue dizer exatamente, porque se a gente olhar os crimes em que são apurados, é descaminho, basicamente, e lavagem de dinheiro. São crimes que você tem uma questão muito profunda em definir a conduta objetiva. Então, a confusão, a zona cinzenta entre o objetivo e o subjetivo é gigante. E para o processo penal, fica difícil de torná-lo objetivo. Então, já que eu não consigo tornar objetivo, eu jogo para o subjetivo e amplio o espectro, tornando a cegueira deliberada uma questão de análise paralela do dolo eventual. Sendo que, em verdade, talvez, isso é uma pergunta de uma pessoa ignorante em relação ao assunto, mas será que isso não tem a ver com a incapacidade, principalmente nesses crimes em que se aplica a cegueira deliberada, de definir claramente a conduta objetiva, para que dela eu possa extrair a questão do elemento subjetivo e entender o que é o dolo eventual ou não, porque eu fico pensando, no Brasil já tem essa definição do dolo. Eu não precisaria aplicar teoria subjetiva nenhuma além dele. Ah, mas Marina, o problema de resolver o dolo é amplo, a gente tem no mundo esse problema, né? O conceito de dolo eventual, essa zona cinzenta existe, tanto que autores alemães trataram o dolo de uma forma muito mais objetiva. Muito bem. Mas o fato é o seguinte, a forma como a gente trabalha no Brasil, eu fico pensando se isso não é um reflexo direto da
do formato da legislação de lavagem de dinheiro, por exemplo. Como a legislação de lavagem de dinheiro está construída no Brasil, sem objetividade necessária, e aí, nesses processos, o juiz não consegue provar, o Ministério Público não consegue provar, então a conduta objetiva ela vai transmutada para o lado subjetivo. Vocês acham que isso faz sentido? Faz todo sentido, Marina. Aqui, eu estava mutado. Faz todo sentido, Marina. Na verdade, boa parte desses tipos que você enumera, eles, na verdade, não estão tipificando uma conduta, e sim um estado de coisas, né? Digamos, o crime de contrabando, ou o crime de descaminho, é você ingressar no território nacional com determinado bem. Então, não é o ato de você trazer, é o fato de você estar portando, ele é praticamente um crime de posse. A mesma coisa acontece com relação ao tráfico de drogas, que seria uma outra incidência, mas aqui a questão do tráfico de drogas dogmático fica completamente para trás. Os principais precedentes americanos que tratam willful blindness, eles são casos de tráfico de drogas. O caso United States versus Juul, de 76, por exemplo, julgado pelo 9º Circuito Federal na Califórnia, é um caso de tráfico internacional de drogas, em que o sujeito estava transportando drogas, dizia não saber estar transportando drogas e foi pego com droga. Quer dizer, é um estado de coisas, vamos criminalizar esse estado de coisas. Isso é muito próprio dessa influência estrangeira que nós recebemos a partir, vamos colocar aí, final da década de 70, é um processo que se intensifica nos anos 90 de alteração da nossa política criminal para passar a atender a esses interesses transnacionais, né, de evitação do tráfico de drogas, dos atos de financiamento ao terrorismo, e agora, mais recentemente, essa celeuma em torno da corrupção. Os nossos tipos penais, eles são mal desenvolvidos, fora da nossa estrutura típica de tipos penais, e você acaba deixando um problema que você não resolve no tipo objetivo e joga para o tipo subjetivo, onde cabe absolutamente tudo. Porque, em grande medida, e me perdoem o que eu vou dizer, é uma muleta argumentativa, é uma muleta de julgamento em que você se apoia quando você não sabe nada. Né? Em grande medida, pega-se as decisões que dizem, né, que você identifica o dolo eventual a partir da cegueira deliberada. Com o perdão da expressão, de uma pobreza intelectual, de uma pobreza dogmática, na medida em que alguns conceitos simplesmente aparecem e são tratados de maneira amorfa. A própria ideia, o texto que a gente aponta como sendo a gênese da ideia de cegueira deliberada no Brasil, esse artigo publicado pelo Dr. Sérgio Moro, ele contém algo que eu já apontei no passado como sendo um erro de tradução. Você pega uma expressão lá, né? Awareness of a high probability. Ciência de uma elevada probabilidade. Isso se encontra lá no Model Penal Code, nas suas disposições para dizer o que é knowledge, o que é conhecimento. Pois bem, ainda que se saiba que a tradução é ciência de elevada probabilidade, porque isso aparece em outros trechos do seu texto, isso aparece em outras decisões, está no voto da ministra Rosa Weber, está num dos votos condutores em 2011, no TRF4, quando ele estava convocado. Nesse artigo, que é reproduzido para o livro e começa toda uma ideia nessa linha, awareness of a high probability foi traduzido como indiferença quanto a uma elevada probabilidade. Os colegas que nos acompanham, que sabem um mínimo de inglês, têm a perfeita compreensão que awareness não se traduz por indiferença em nenhum dicionário, em nenhum vocabulário. Por que isso é feito? Isso é feito porque você tem uma representação equivocada a respeito de que é dolo eventual. Talvez tenha se parado, ou talvez nunca sequer se tenha lido, os comentários ao Código Penal do ministro Nelson Hungria, quando dizia que o Brasil tinha claramente, lá no artigo 15 da parte geral de 1940, adotado a teoria
da indiferença, ou então a teoria do consentimento como marca distintiva entre o dolo e a culpa. Ou seja, age-se com dolo quando se tem uma indiferença em relação ao resultado. Isso, não vou dizer que está superado, porque ainda há autores que optam por teorias volitivas do dolo, mas as teorias do dolo avançaram e avançaram muito. A Marina falou, a Camila também apontou a isso, quer dizer, houve depois das teorias volitivas diversas teorias cognitivas, passando-se a teorias normativas sobre dolo, porque aquela ideia de que o dolo é a vontade que você encontra dentro da cabeça do sujeito, uma ideia de mente, um mentalismo, isso está completamente superado e ficou para trás. Né? Então, coloca-se artificialmente a ideia de indiferença dentro de um pretenso conceito de cegueira deliberada, algo que não se conceituou em momento algum, vão se colocando elementos. Eu proponho, em alguma medida, um conceito que eu extraio a partir daquilo que a jurisprudência fez, porque eu não chamo de teoria cegueira deliberada, porque ela não é propriamente uma teoria, ela não teve um desenvolvimento teórico, não houve uma conjugação de esforços visando desenvolver algo. A cegueira deliberada foi algo que aconteceu, é um acidente de percurso, é algo que a jurisprudência simplesmente faz como técnica de julgamento, sem nenhuma base teórica, e um vai agregando elementos que outra não possui. É uma coisa bastante esquisita que a gente faz. E aí você coloca esse elemento de indiferença como um cavalo de Troia dentro dessa definição. Por quê? Porque se parte de uma ideia pré-formatada e equivocada, com a devida vênia, de que dolo eventual é equivalente à indiferença. Então, pronto, está aqui. Essa é a smoking gun. Nós conseguimos equiparar a cegueira deliberada ao dolo eventual, porque a indiferença está dentro do conceito. E se ela está dentro do conceito, está resolvido o problema e dane-se, bola para frente. Então, é algo muito delicado que se faz e parte de uma ausência completa de base teórica, de base dogmática. É preciso estudar a doutrina, a teoria do direito penal. E não simplesmente ficar vomitando conceitos e buscando aqui alguma espécie de coqueluche estrangeira para resolver os nossos problemas, Marina. Concordo 100% com você. Muito bem. Professor Raul, o senhor quer fazer uma pergunta para a Camila? Yo felicito a ambos palestrantes porque estoy totalmente de acuerdo con lo que escuché. Yo creo firmemente lo que ustedes sostienen de que en los hechos los operadores de la justicia hacen funcionar el dolo eventual como un mecanismo amplificador del tipo. Lo usan como una categoría instrumental por dos motivos, como ustedes, agrego solo uno. Primero, que hay normales deficiencias en la construcción de los tipos penales en nuestros códigos. No son absolutamente perfectos desde el punto de vista normativo. Y además, la vida real nos muestra que no todas las conductas son de un encasillamiento objetivo con facilidad. Implica mucho conocimiento jurídico, como bien dice el compañero, y además comprender el verdadero sentido del dolo directo y del dolo eventual. Si uno tiene bien claro el concepto, muchas veces no de modo alguno será necesario insertar teorías o que no son tales, son categorías instrumentales del derecho anglosajón, como es la conspiración, que es una categoría instrumental, no es una modalidad de participación criminal. Ahí se muestra claramente el abismo entre el sistema continental y el sistema anglosajón. Los americanos forman categorías instrumentales. Nosotros formamos principios a través de los cuales se perfilan originalmente garantías. Es una cosa muy diferente, un punto de partida muy diferente. Entonces, yo creo realmente que ha sido muy satisfactorio la visión que ustedes dan. Pero debo decirles, ya ustedes fueron explícitos en qué caso se había aplicado
cuál es el hipotético living case que tienen, que es el caso del mensalón. Pero realmente en Uruguay se ha aplicado muy poco el dolo eventual. Es clarísimo que nosotros descartamos la hipótesis culposa. Cuando la primera ley descarta la hipótesis culposa, dice en nuestra gran profesora de la Reta, en la comisión del Senado, dice, acá no cabe nada más que el dolo directo, debiéndose descartar las hipótesis culposas que nos querían incorporar la CICAD-OEA, por impulso americano, y también las hipótesis de dolo eventual, en la medida que haya una total desvinculación entre el hacer consciente y el criterio de imputación. Es decir, porque también, desde el punto de vista técnico, el dolo eventual cubre también una amplia gama. Depende de la conducta de que se trate, del tipo de que se trate. Entonces, el espíritu de la primera ley uruguaya era el dolo directo. Y había dos menciones a la famosa conciencia y voluntad. Pero la verdad es que en la ley integral de lavado de activos se consideró que una de las menciones era redundante y se eliminó. Grave error, porque no solo no era redundante, sino que la discusión de esa norma era la que precisamente clarificaba el problema del dolo directo, de la necesidad de recurrir al dolo directo. En los hechos, nuestra jurisprudencia ha aplicado, en teoría, dolo directo, en casos a veces discutibles. Pero no se olviden que el dolo directo en Uruguay se castiga igual que el dolo eventual. Ahora, yo le preguntaría a la palestrante si esta praxis de la jurisprudencia, porque yo no creo que sea una aplicación sistemática del derecho, sino un recurso. ¿Está en la doctrina? ¿Está contestada? ¿O hay una especie de consentimiento de la dogmática en el sentido de que se está en el curso natural de las cosas y aceptan la aplicación del famoso la ceguera voluntaria, de la famosa ceguera voluntaria, como un recurso adaptable racionalmente a la sistemática de Brasil? ¿Cuál es la posición de la doctrina mayoritaria o más recibida? Professor Raul, muito obrigada por ter me feito a pergunta. Eu, de forma alguma, diria que há uma conivência ou uma aceitação na doutrina majoritária em torno da cegueira deliberada, principalmente da forma como ela vem sendo aplicada no Brasil. Embora alguns autores sinalizem, né, que com determinadas adaptações pode ser possível, ou talvez até inevitável em alguma medida, né, importar essa teoria, já que ela já está sendo colocada, da forma como isso vem sendo feito, a doutrina de forma majoritária vem rechaçando. Eu vou precisar colocar como referência aqui o livro do próprio professor Guilherme Lucchesi, que vai contrariar e vai questionar essa incidência, vai questionar essa aplicação. Totalmente. Então, de forma geral, o que se percebe mesmo é que a doutrina, e é por isso que eu mencionei até na minha fala anterior, que chama atenção o desprestígio que é dado nas decisões judiciais, a doutrina que está sendo formada no Brasil em torno desse tema, porque nós temos doutrina no Brasil que está ali discutindo esse tema, debatendo esse tema, essa doutrina é completamente desconsiderada. Como eu falei, a jurisprudência importa a cegueira deliberada como se fosse equiparada ao dolo eventual, de forma como se isso fosse um consenso, como se isso não possuísse qualquer tipo de divergência dentro do nosso sistema, né? Não houvesse pessoas discutindo em torno disso, não houvesse aí uma série de autores discordando dessa aplicação. Então, isso é colocado, fazendo sempre referência, como eu disse, aos mesmos autores, né, que normalmente é o artigo do professor Sérgio Moro, as mesmas decisões, os mesmos precedentes, é uma retroalimentação, vai citando sempre o mesmo
que já foi citado anteriormente, e se coloca como se houvesse um assunto, se fosse esse um assunto pacificado na doutrina, o que definitivamente não é. A doutrina tem se colocado aí de forma crítica sobre a importação que foi feita, principalmente nos moldes em que foi feita. Alguns autores sinalizam parâmetros que, né, devido a adaptações, podem ser valer para essa importação, mas que, principalmente, né, a importação feita como dólar eventual é, sem sombra de dúvida, acredito, a principal crítica que nós fazemos. E a gente precisa lembrar que essa colocação como dólar eventual não é uma questão secundária, uma questão que não tem importância. Os crimes em que a regra deliberada ela é aplicada, principalmente aqui eu vou falar do crime de lavagem de capitais, é um crime que só admite modalidade dolosa. Então, você equiparar ao dolo eventual serve para cumprir esse elemento subjetivo nos crimes que só admitem a figura dolosa. Isso é, inclusive, também a crítica feita pelo professor Guilherme Lucchesi em seu trabalho, né? Então, de modo a burlar esse elemento subjetivo, de modo a burlar a afirmação do elemento subjetivo nos crimes que só admitem forma dolosa, que não possuem previsão de modalidade culposa aqui no Brasil, vem a calhar uma teoria que faz essa equiparação de forma crítica, né? Que faz essa equiparação como se fosse dolo eventual, e isso faz com que reduza-se, no meu entendimento, se reduza as exigências probatórias que precisam ficar a cargo da acusação. Para a acusação é bastante, digamos assim, vem a calhar, eu vou usar de novo a mesma expressão, que me fugiu outra, uma teoria que contente em dizer, bom, o indivíduo não conheceu dos fatos porque ele não quis conhecer, ele tinha lá elementos e ele não quis conhecer. Esse tipo de argumentação vem a calhar, principalmente em crimes que o elemento subjetivo é sempre de difícil constatação. A gente vem discutindo a dificuldade de provar o dolo no lavagem de capitais, por exemplo, há muitos anos. Desde sempre a doutrina sempre sinalizou, a jurisprudência sempre sinalizou que há uma dificuldade em demonstrar o dolo no crime de lavagem de capitais, por exemplo, ou nos crimes econômicos de forma geral, né? Que há dificuldade em demonstrar elemento subjetivo. Então, quando esse elemento subjetivo ele pode ser satisfeito com a alegação de que o indivíduo não conheceu porque não queria conhecer, porque decidiu não conhecer, porque optou por se permanecer ignorante, isso reduz de forma bem drástica as exigências probatórias. A acusação tem um ônus muito menor de comprovar o que deveria comprovar, e isso facilita, sem sombra de dúvida, a condenação desses indivíduos. Então, isso facilita bastante, atende aí a esses propósitos, né, declarados de evitar impunidade, então atende a uma série de propósitos declarados e atende para mim também outros propósitos, vários outros propósitos não declarados, né, de reduzir as exigências probatórias, de facilitar condenações, de permitir imputações dolosas em crimes, como diz o professor Guilherme, que seriam, no máximo, culposos, enfim. Então, acho que seria isso o que eu tenho mais a acrescentar sobre o tema. Mira, me hiciste lembrar que cuando el Uruguay desechó la hipótesis culposa, hubo algunos parlamentarios que se inspiraron y quisieron incorporar hipótesis dolosas y aquellos casos en que existen elementos denotativos objetivos de la ilicitud. Es, en realidad, como decimos nosotros, el mismo cachorro con distinto. Es lo mismo, la idea es la misma. Complementar la rigidez que puede tener el tipo del dolo, la modalidad dolosa, pura. No se olviden que en Estados Unidos la modalidad culposa no la tienen, pero querían para América Latina la dolosa y la culposa, para evitarse los forceps que tienen que hacer la legislación, que tuvo que hacer la legislación americana. Es sencillo. La historia ayuda a clarificar las cosas. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Muito clarificador. Bom, já aqui... Se eu puder só acrescentar uma claro, coisa... Guilherme, por favor. Falou, que não merece nenhum reparo, mas só para ilustrar, que eu sei que é algo que ela também menciona na dissertação dela, o professor Raul Severino perguntou da doutrina.
pelo menos a minha pesquisa empírica, ela encerrou em 2016. Isso é um ponto que eu penso que a pesquisa do CAZ Advogados pode enfocar também, Marina. Os marcos teóricos das decisões são muito pobres. O trabalho acadêmico mais citado nas decisões que eu levantei na minha pesquisa empírica foi um trabalho de conclusão de curso de graduação de uma universidade, não era USP, não era Federal do Paraná, não era Federal da Bahia, era de uma outra instituição, não vou dizer, né? Mas esse era o trabalho mais citado. Então, mostra que não estão lendo as obras que deveriam se estar lendo, né? Estão procurando alguma coisa na internet, encontrando aquilo que eu ouvi, uma expressão muito feliz de um colega meu, encontrando aquilo que os corajosos publicam. Porque é isso que muitas vezes a gente encontra, né? A doutrina, as bases, para que aquilo que os corajosos escreveram não são citadas, né? Na pior das hipóteses, é aquela retroalimentação das próprios precedentes judiciais, o que é muito preocupante, né? É preciso ler mais nesse país. É que, na verdade, a gente não tem um debate racional em cima do assunto, né? Porque se você fosse debater, se for para debater racionalmente, você vai ter que entender o tipo objetivo, o tipo subjetivo, onde você vai encaixar o dolo, né? Que tipo de prova e de standard probatório você vai ter que ter para condenar por lavagem? Porque eu acho que esse é um tema que a gente precisa enfrentar no Brasil. Qual é a necessidade, qual o standard probatório necessário para condenação por lavagem de dinheiro no país, nas diferentes condutas narradas pelo tipo. Então, acho que esse é um ponto crucial para a gente ouvir. E eu ouvi a semana passada, retrasada, do professor Badaró, não é a prova indiciária, ela pode até ser utilizada, mas eu preciso olhar qual a valoração que eu estou dando para essa prova. Só que ninguém quer pensar nisso porque é muito difícil. Então, vamos pegar um texto qualquer que fala da tal da cegueira deliberada, que nos Estados Unidos é outra aplicação, que em outros países ela até pode ser citada, mas diz respeito a coisas muito diferentes. E vamos usar isso como se fosse a pessoa é cega porque ela quer. Então, é uma interpretação literal do nome, da nomenclatura. E a gente usa muito perto, aconteceu com a questão da teoria do domínio do fato. Ah, mas o que é o domínio do fato? É dominar o fato. Você domina o fato, você pode ser imputado a respeito daquela conduta. Então, assim, na verdade, a dificuldade que a gente tem é de racionalizar. E nesse ponto da cegueira deliberada, essa pesquisa que a gente fez e que vamos colocar para publicar, para se tornar pública no próximo mês, ela diz isso com todas as leis, com base nas decisões do Brasil. A gente fez TRF1, todos os TRFs, TJ São Paulo, STJ, STF. Período de 10 anos. Analisamos quase 400 decisões. Não tem racionalidade alguma na aplicação dessa teoria. Qualquer coisa cabe dentro dela. Então, acho que a gente pode tentar colocar, viu, Guilherme e Camila, que com muita honra vão nos auxiliar, né, nessa pesquisa para a gente poder avaliar isso. O que a gente pode fazer para melhorar a aplicação e mitigar essa irracionalidade da jurisprudência na aplicação normativa? Acho que esse é um ponto que fica aqui da nossa discussão, porque nós tivemos vários espectros analisados aqui, todos eles mostrando a dificuldade de racionalizar a aplicação da teoria no Brasil. Então, acho que a gente pode começar a pensar nisso a partir das decisões, né? Como o Guilherme fez na tese de doutorado dele e a Camila também nas decisões da Lava Jato. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Professor Raul, mais uma vez, uma honra. Fico muito feliz de começar a semana aqui com as suas considerações, a sua presença, todos os amigos que aqui estão presentes. Muito obrigada. E dia 27 do 7 às 19h30, teremos outra live da rede nesse mesmo canal e a gente vai falar sobre a questão das medidas cautelares durante a pandemia. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Parabéns. Marina. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigado. Maravilha.